redimidos por Jesus. Aleluia. Lá maior. Vamos louvar. Oh, quantos foi redimidos pelo Senhor Jesus? Aleluia. Louvado seja Deus. O pecado acabou em
nome do Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando cada um. Vamos, irmãos, todos nos colocar em pé, por gentileza. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. É muito bom estar na casa de Deus, rever a face de cada um de vocês. Amém. Certamente vocês têm o brilho de Cristo Jesus. Aos Hebreus, capítulo 3. Lembra que nós estamos estudando o livro de Hebreus, baseado nas mensagens. Tem sido um grande tempo. Cada vez que estudamos o livro de Hebreus, Deus tem nos mostrado mais e mais. Amém? Aos Hebreus, capítulo... Eu vou ler um pouquinho do capítulo 3 e um pouquinho do capítulo 4. Agradeço a todos que têm orado por nossas viagens e cultos. E graças a Deus tem sido uma bênção. Tivemos ontem também fora da cidade, pregando, orando. E o culto foi uma bênção, graças a Deus. Aos Hebreus, capítulo 3, primeiramente. Depois eu vou orar pelo livro de oração que está aqui na frente. Aos Hebreus, capítulo 3. Pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno tanto de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Amém. Agora verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Agora, capítulo 4. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no dia 7: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Você vê que Paulo está fazendo uma associação entre Deus, que afirmou ter entrado em seu repouso depois dos 6 dias, e o sétimo dia foi o repouso, e também disse que aquele povo rebelde não entraria no seu repouso, porque viram as suas obras e ainda assim o tentaram e o provaram. E ele disse: jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Então nós queremos que o Espírito Santo nos abençoe e ilumine estas palavras para nós aqui hoje à noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, junto com esta oração eu incluo, Pai, os pedidos de oração que estão aqui neste livro. Senhor, eu entrego, Pai, a vida de cada pessoa nas Tuas mãos, cada necessidade, cada problema, Pai, que tem trazido transtorno a essas vidas. Seja esta hora em que o Senhor possa entrar e vir de encontro, Senhor, aos anseios, às lutas que cada um enfrenta, meu Deus.
Quebra agora toda algema, Senhor. Meu Pai, descortina agora, Senhor, tudo aquilo que o diabo está escondendo, Pai. As bênçãos de Deus que estão, Senhor, talvez encobertas, Senhor, por densas nuvens, Pai. Mas que o doce Espírito Santo possa soprar agora e enviar todos os males para longe, Pai. Para que o teu povo veja a bênção de Deus nesta hora, Senhor, em direção a cada um, Pai. Cura o enfermo, liberta o oprimido, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Queremos ter o cuidado de dar ao Senhor toda a honra e toda a glória, Senhor amado. Toma, meu Deus, cada necessidade que está aqui nas tuas mãos, Pai. Nós oramos, Senhor, com toda a igreja, Pai. O apóstolo Paulo disse: eu quero que os homens levantem mãos santas em todos os lugares e intercedam. Então nós estamos intercedendo nesta hora, Senhor, intercedendo, Pai, que é o nosso ministério, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Conceda, Senhor, farás isso, Pai, nós te daremos toda a honra e toda a glória, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus presente na hora presente, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Pode se assentar, irmãos, podeis assentar. Relembrando, né, que nós vamos ter o café da manhã um pouco mais incrementado no domingo de manhã, no nosso companheirismo aqui da escola dominical, também em função do Dia dos Pais. Então, lembrando, né? E eu vou começar o culto às 8h40, não 8h30, às 8h40. Então nós queremos ter um pequeno companheirismo na parte da manhã e um desjejum aqui juntos, e companheirismo cristão numa atmosfera cristã. Ok? Então, começando às 7h30, das 7h30 até às 8h30, nós vamos estar aqui reunidos, tendo este companheirismo. Glória a Deus. Nós temos estudado o livro de Hebreus, temos minuciosamente, versículo por versículo, Deus tem falado conosco através da sua palavra, e é uma coisa muito boa nos reunirmos aqui para ouvir a voz de Deus, porque Deus está em sua palavra. Eu me lembro de uma vez ter dito para uma pessoa que estava chegando a respeito de certa coisa que era errado de se fazer, que a Bíblia disse que é errado, não a sociedade. E aquele irmão disse para mim: eu nunca tinha parado e pensado nisso dessa forma. E ele falou assim para mim: eu vou orar nesse sentido para ver, que eu nunca tinha sentido reprovação nisso, mas eu mostrei para ele na Bíblia que era uma coisa errada. E daí ele disse: eu vou orar a Deus nesse sentido, e se Deus colocar no meu coração, é uma coisa que eu vou deixar de lado. Eu falei: irmão, Deus não vai colocar nada no teu coração, Deus não vai dizer nada para você que já está na sua palavra. Como é que nós vamos perguntar para Deus uma coisa que Ele já disse na palavra dele? É igual a pessoa: mas será que é, será que não é? Eu vou orar, vou ver. O que você vai orar por uma coisa que está escrito na Bíblia? Negativo. Você tem que crer na palavra de Deus. Deus nunca responderá essa oração. O Espírito Santo te mandará ler a palavra, ler a Bíblia. Na Bíblia está aquela resposta, não é verdade? Então nunca procure, nunca fique em dúvida se é ou se não é uma coisa que a Bíblia já diz que é daquela forma. Amém? Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Porque o que acontece? A pessoa fala: não, eu tive um sentimento, eu tive uma direção. Mas que direção é essa fora da palavra? Eu fico com a palavra. Um cristão fica com a palavra. Amém? Fique com a palavra, fique com a mensagem. Não procure resposta de Deus que a Bíblia já te dá, que a mensagem já te dá. Vamos ver o que Deus me diz com relação a isso. Vamos ver o que Deus coloca no meu coração. Tudo que vier e Deus já falou, você está correndo um sério risco de ser enganado por Satanás. Com sentimentos mesmo, sentimentos e afetos, o diabo engana as pessoas. Amém? Então, irmãos, Jesus disse em São João 5,39, eu gosto dessa escritura: examinai as escrituras,
porque nelas contém a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E em outra parte diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de seu ventre. Tem que crer em Deus, como diz a Escritura. Não falar assim, o meu jeito de crer, o jeito do fulano de crer, e cada um tem um jeito de crer. Não, você tem que crer em Deus como diz as Escrituras. Como diz a palavra. Não é uma coisa individual, amém? Como opiniões. Não no tocante à fé na palavra. A fé na palavra é única, é universal. Você crê assim? Amém. Graças a Deus. E hoje, começando por Hebreus capítulo 3 e entrando um pouquinho no capítulo 4, né? Só recapitulando, quem é o escritor do livro de Hebreus? O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo. E o livro de Hebreus é Paulo descobrindo que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. O livro de Hebreus é uma experiência pessoal que Paulo teve com a coluna de fogo, e depois ele pôde tomar o papel, a pena, e escrever da própria experiência que ele teve com o pilar de fogo, com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, com muita autoridade, muita propriedade, Paulo disse assim: porque sendo a lei a sombra dos bens futuros, Paulo entendeu que todo o Antigo Testamento era a sombra do real que viria, que era o Senhor Jesus Cristo e o Evangelho do Novo Testamento. Amém. Mas o que acontecia? Os fariseus, eles desejavam continuar com a lei de Moisés. Eles desejavam continuar com as tradições mosaicas, com o Pentateuco, com a Torá e com os ensinamentos levíticos, mas não é que aquilo estava errado, aquilo era uma sombra que apontaria para um bem maior futuramente. Entende? Por isso Paulo diz, tendo a lei, sombra dos bens futuros. Quando ele usa a palavra a lei, ele não está se referindo à lei em si, ele está se referindo a todo o Antigo Testamento. Amém. Porque todo o Antigo Testamento, ele esconde, vai revelar no Novo, né? Mas Cristo Jesus está escondido em todo o Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher em Gênesis, ele é o bom pastor dos Salmos, não é? Ele é o profeta apaixonado por Jerusalém, Neemias, ele é Esdras. Você encontra o Senhor Jesus, e ele é a nossa Páscoa no livro de Levíticos, não é verdade? Então você encontra o Senhor Jesus, ele é a rocha ferida no livro de Êxodo. Quem é a rocha ferida? É Cristo. Paulo disse isso, a Bíblia diz que a rocha ferida era o Senhor Jesus Cristo. Então ele estava por toda a Bíblia. Ele era a nuvem sobrenatural, ele era o pilar de fogo, ele era o anjo do sarçal, ele era aquele que se encontrou com Abraão, ele era aquele que se encontrou com Moisés, ele é aquele que se encontrou com Jacó no val de Jaboque. Por que perguntas meu nome, visto que sou maravilhoso? E quem a Bíblia diz que era Deus forte, conselheiro, maravilhoso? Era o Senhor Jesus. Amém. Então todo o Novo Testamento, se você torcê-lo, você vai descortinar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia. Eu gosto do irmão Brando, ele chega a dizer assim: se você não encontrar Jesus em cada versículo da Bíblia, volte e o leia de novo, porque você deixou ele passar em algum lugar. Amém? Glória a Deus. Está em tudo, irmão, nos tipos, nos sacrifícios, em tudo. Em José, em tudo. E é tão bom, pelo menos eu me sinto assim, exaltar o Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto muito bem exaltando Jesus, porque Ele é o meu Deus. Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. Então, amados, nós estudamos Hebreus capítulo 1, estudamos Hebreus capítulo 2. No capítulo 3, Paulo o chama de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Não é? Claro que não pode ter confissão sem arrependimento. A pessoa fala: mas eu confessei aquilo, mas não se arrependeu. Não adianta nada. A confissão, ela tem valor e tem poder mediante arrependimento. E Cristo é o sumo sacerdote.
Pastor, o que significa a palavra sumo antes do sacerdote? Sumo quer dizer o maior, o mais alto, o mais poderoso, o principal, o sumo sacerdote. Quer dizer, a personagem principal é o sumo pastor, que é Cristo Jesus. O sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Entendem? Então, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Paulo está mostrando aqui que a construção de uma casa, e às vezes nós damos tanto valor, mas irmãos, o valor é o artista que fez aquilo, não é? Uma escultura, uma melodia, aquilo é uma criação. O Criador que está por trás daquilo é muito maior. Era isso que Paulo estava tentando mostrar. Quanto maior coisa é o edificador do que a edificação. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de se anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Como na provocação, Paulo usa essa expressão, como na provocação, para fazer uma alusão ao dia em que os hebreus, Israel, tentou a Deus, viram as suas obras, e ainda assim, costumeiramente, aquele povo estava murmurando e querendo voltar para trás. Amém? Desejando retornar. Então, Paulo disse: hoje, se acontecer de novo, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, não endureçais o vosso coração. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei contra eles e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Agora, o que é repouso? Estou com a mensagem de Hebreus capítulo 4 aqui. Eu vou entrar um pouquinho no capítulo 4. O que é repouso? O que é repouso? O profeta diz assim: olha, eu quero que você recorde que, depois que ele leu o capítulo 4, e também citou o capítulo 3, eu quero que você recorde que, a não ser que descubramos, a não ser que Deus nos revele isto, não importa o quanto vamos à igreja, aquilo não tem nada a ver com isso. Deus deve ir através da revelação e revelar-se a si mesmo para você. É isso que tira o mundo e as coisas do mundo para fora de nós. Não importa o quanto nós possamos nos esforçar, ainda que há uma escritura que diz que o reino dos céus é tomado à força, e que o homem emprega a força para ser salvo. Não é verdade? Mas Deus tem que vir, e Deus tem que revelar isso para nós. Deus tem que revelar isso para você. Não tem nada, não importa o quanto você vai à igreja, não tem nada a ver com isso. Deus tem que ir através da revelação e revelar a si mesmo para nós. Aquilo tira todas as coisas do mundo para fora, enquanto é dito hoje. Então, agora, irmãos, você, até o final do capítulo 3, nós temos Deus se referindo a um povo rebelde, a um povo pertinente, a um povo que via os milagres de Deus, todavia o tentava, todavia duvidava dele, constantemente colocava em questão se Deus era Deus ou não. E eles o faziam através da liderança que era Moisés. E quando eles atacavam
feriam a Deus. Aquilo levou o Senhor a dizer: não entrarão no meu repouso. Mas pastor, Deus não os matou no deserto. Não, mas eles não entraram. Quem entrou foi a geração que veio depois deles. Daquela geração que saiu do Egito, só 2 entraram em Canaã. Quem foi? Josué e Caleb. Os demais, cada um deles foi sepultado no deserto. A geração que veio após eles, sim, entrou. Mas os que saíram, Deus não permitiu, porque por 40 anos aquele povo tentou a Deus. A geração que veio após eles, quer dizer, os seus filhos, foram aqueles. Os pais saíram, mas quem chegou na terra foram os filhos. Entenderam? Deus não permitiu aqueles homens carregados de tradições e pensamentos humanos. A rebeldia deles fez com que eles caminhassem em círculo no deserto e não entrassem na terra. E a nossa rebeldia nos faz também, muitas vezes, sendo eleitos, sendo salvos, caminhar em círculos e não nos permite avançar para algo maior. Agora recorde, quando eles estavam a caminho do descanso, a coluna de fogo os dirigiu. O que é esse descanso? Porque cremos que a coluna de fogo está aqui também conosco. Aleluia. A coluna de fogo do primeiro êxodo era Cristo. No segundo êxodo ela apareceu para o profeta, o apóstolo Paulo, e ele perguntou para aquela luz, e aquela luz estava viva, não era como uma luz parada assim, era uma luz lampejante, e aquela luz como que uma coisa girando muito rápido, pilar de fogo. Quem é, Senhor? E da luz saiu uma voz que disse o quê? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós encontramos que dali em diante os olhos de Paulo tiveram um problema. Ele foi guiado a Damasco, a uma rua chamada Direita, onde um seguidor de Cristo chamado Ananias o recebeu e orou por ele, e como que escamas caíram dos seus olhos, e disse: irmão Paulo, o Senhor te dá a sua visão. Seus olhos voltaram. Mas com quem Paulo falou? Com o Senhor Jesus, mas não na forma humana. Ele estava no pilar de fogo, a mesma coluna de fogo que estava lá com os filhos de Israel, os guiando para fora do Egito. A mesma coluna de fogo fotografada na cabeça do profeta em 1950 em St. Houston. Aleluia. Amém? Amém. Lá no Coliseu St. Houston, quando o profeta foi desafiado, lá estava um pilar de fogo fotografado, como um sinal, como uma evidência de que nós estamos em um êxodo de novo. O anjo de Deus, não visto por 1000 anos, apareceu. É o anjo do êxodo que tira o povo e os leva para a presença de Deus. Amados, agora, o que é o descanso? Pergunta o profeta. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Agora, eu entrei no capítulo 4. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Paulo está aconselhando a igreja a temer. Temamos, pois, porque porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. Há um repouso para nós também, como havia para eles? Há também um repouso proposto para a igreja do último dia? Qual é o nosso repouso? Escute, preste bem atenção, que o apóstolo Paulo, ele foi lá em Gênesis e mostrou o repouso de Deus, o 7º dia, e mostrou a mesma palavra. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles.
A mesma coisa. Qual que eram as boas novas no dia de Moisés? Irmãos, vamos sair do Egito. Chega de viver essa vida amassando barro para Faraó. Chega de viver essa vida de escravidão. Deus enviou uma mensagem para nos levar para uma terra além. Essa era boas novas, porque evangelho significa boas novas. Era uma palavra de saída. Vamos. E a unção que estava sobre Israel era a unção de deixar aquela terra, de deixar a escravidão. Faraó, muito inteligente, percebendo que a fé do povo crescia, imediatamente disse aos seus capatazes: deem ao povo mais serviço, para que não tenham tempo de buscar a Deus. Irmãos, é a mesma coisa, porque Paulo usa a expressão assim, também, porque a nós também foram pregadas boas novas. Quer dizer, a mesma coisa, como foi lá, será aqui, quando o profeta Moisés chegou com uma mensagem de saída, aquela grande água veio do deserto para chamar os eleitos e predestinados a sair do Egito, imediatamente Faraó deu serviço para o povo. Deu serviço para o povo, deu atividade para o povo, disse que eles vão buscar palha de noite. Não dê descanso para eles, não dê tempo para eles ouvir esta mensagem, não dê tempo para eles ir à igreja, não dê tempo para que esperança brote no coração deles. Mas aquilo não impediu, porque Deus começou a dar sinais, milagres, maravilhas. O poder de Deus começou a se derramar no Egito e começou a ferir e começou a golpear Faraó, assim como o mundo começou a ser golpeado para fora da nossa vida. Por quê? Porque era tempo de sair da palavra. Então Deus começa a golpear o mundo para fora de você, começa a golpear e vem e vai golpeando, e vem lutas e vem provas que faz. O diabo pensa que aquilo vai fazer você se afastar de Deus, faz você se aproximar mais do Senhor. Porque o verdadeiro cristão é assim: quanto mais a luta rocha, mais ele se aproxima de Deus. O incrédulo, quanto maior a batalha, mais ele se afasta de Deus. A mesma prova, a mesma circunstância, em determinados tipos diferentes de pessoas, a uns os fará se afastar de Deus e a outros os fará se aproximar mais de Deus. Foi assim com Jó. Amém? Foi assim com Jó, foi assim com Jacó, foi assim com Davi, foi assim com José. Quanto mais arrochava a luta, mais próximos de Deus eles ficavam. Mas não espere isso do incrédulo. A primeira luta que ele passa, o que disse Jesus? Logo na parábola do semeador que saiu lançar sementes, ele disse assim: a que cresceu entre os espinheiros e foi sufocada foi aquele que até ouve o evangelho de bom grado, mas logo as solicitudes da vida, as perseguições ofuscam, abafam aquela semente e ela morre. Logo se ofende. Por que se ofende? Porque a palavra é corretiva. O próprio Deus nos permite que nós sejamos provados. O próprio Deus permite. E eu vou ler aqui para vocês o profeta dizendo assim: agora, no parágrafo 68, agora, não já teve você muitas tentações? Não reclame delas, regozije. Deus está com você, Ele está tentando provar sua fé. Veja, Jó, no Velho Testamento, quando ele disse para o diabo: observaste tu, meu servo Jó, um homem justo, um homem perfeito, não há ninguém na terra como ele. Ele disse: claro, tu tens protegido, ele é o teu queridinho, não tem nenhum problema, não tem nenhuma preocupação, o Senhor o abençoa, ele não tem nenhuma enfermidade, ele não tem nenhuma dor, deixe-o comigo e eu farei com que ele te amaldiçoe na tua face. Ele disse: ele está na tua mão, então só não toque na sua vida, porque eu conheço meu servo Jó. Glória a Deus! Diabo quis falar: lógico, o Senhor abençoa ela, o Senhor abençoa ele, dá saúde, dá isso, dá aquilo, e tem isso e tem aquilo. Então Deus fala: não, eu vou provar que ele é meu filho, eu vou provar que ele é minha filha, e que me ama, e que não está firmado apenas numa experiênciazinha de sensação, mas numa fé real no coração, na alma. Aleluia! Não somos crentes de uma sensaçãozinha, de um culto de final de semana. Aleluia! Você é um cristão. Amém. Nascido de novo, lavado no sangue de Jesus Cristo. Verdade. Glória a Deus!
Muito bem, irmãos. Então, sob as mesmas circunstâncias, por isso Paulo disse assim: também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que ouviram. Irmãos, eles viam a rocha brotar água doce, água fresca, água fresquinha, em um deserto sedento, em um deserto árido. Eles tomavam daquela água, lá na frente eles estavam murmurando de novo. Por quê? Porque a palavra não estava misturada com a fé. Tem que misturar a palavra com a fé, até que dê liga, até que aquilo seja amassado, sovado. Glória a Deus. Tem que estar misturada com a fé nos nossos corações. Amém? E se não estiver misturada com a fé, fica só intelecto. Só intelecto. E o intelecto é limitado. A razão murmura. A razão perece. Acaba. Termina. Se esgota. Fala assim: não aguento mais. Não quero. Não vou. Desisto. Esta é a razão. Esta não é a fé. Sabe por que aconteceu isso com eles? Deus disse: eles viram as minhas obras por 40 anos. Eles viam a olhos nus. Olhava para cima assim, lá estava o pilar de fogo de noite sobre o arraial. Há uma outra mensagem que o Brando fala que Israel se acostumou com o sobrenatural. E é muito perigoso a pessoa se acostumar com os cultos, se acostumar com os hinos, com a palavra. Nada mais mexe com a pessoa, não tem mais sentimento, nada mais mexe. Já ouviu tudo, já conhece tudo, desde a igreja cair. Esse foi o erro de Israel, viu? Esse foi o erro de Israel. E Deus disse: jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Se eles se perderam ou não, eu creio que não. Mas eles não entraram na terra prometida. Mas vamos seguir aqui só mais um pouquinho. A palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que ouviram. Enquanto prego, você tem que misturar a minha palavra, a palavra de Deus, com fé no teu coração. É isso correto? Amém. Você tem que estar ali, sovando a palavra com fé, misturando ela com fé. A palavra, ela vem como qualquer palavra. Como qualquer palavra. Mas quando você mistura com fé, daí, irmão, há uma liga, há um poder que rompe, há um poder que abre, que solta, que quebra algemas, há um poder que faz a dor sair, que faz o enfermo levantar, há um poder que faz o pecador deixar o pecado, que faz a prostituta deixar a prostituição, que faz o bêbado deixar aquela vida. Há um poder, se ele ouvir a palavra com fé no seu coração, há um poder na palavra, há um poder que constrói, que levanta, que edifica, há uma chave na tua mão, que se você tiver fé, você vira aquela chave, então a porta está destrancada. Você gira. E aí você fala, alguém fala assim: a porta está aí. Você fala: está aqui sim, mas ela está aberta, eu já destranquei. Eu posso abrir, posso fechar a hora que eu quiser. Eu tenho a chave. Eu tenho a chave. A chave é a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a prova das coisas que você não vê. Não sejamos como eles, que ouviram a palavra sem estar misturada com fé. Creia na vitória, creia na sua conquista, creia na sua cura, creia na libertação, creia naquele prêmio que você deseja. Creia! Ninguém pode fazer nada por você se você não crê. Ninguém se ajuda. Você tem que crer. Deus não vai crer por você. Aleluia! Eles ouviram a pregação, as boas novas como nós, mas nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado, diz a Bíblia, com fé. Sem estar misturado com fé, fica apenas uma palestra intelectual, um discurso muito bonito. Tem que ter um sexto elemento, que o irmão Branda chamou de o sexto sentido, um super sentido: a fé.
Fé. Fé, sabe o que é? A palavra sai, tua alma fala assim: isso aí é a verdade. Eu creio nisso. Eu creio na palavra. Glória a Deus. Porque nós, os que temos crido, disse Paulo, você está nesse meio dos que têm crido? Ele trouxe aqui, para a primeira pessoa do plural. Nós, os que temos crido, né? O que temos crido, nós. Você se inclui nesse nós, do apóstolo Paulo? Você tem crido na palavra de Deus? Nós, os que temos crido, entramos no repouso. Se o diabo está te deixando fora do repouso, eu vou dizer o que é o repouso. Hoje você vai dar um chute em Satanás e vai falar: você sai da minha frente. O que é o repouso? O repouso é o rapto? Não, senhores. Entenderemos entenderemos perfeitamente se atentarmos para o tipo, para a sombra, porque o profeta disse que as sombras, os tipos não falham. Você descobre muita coisa que vai acontecer hoje, olhando para a sombra do que foi. Correto? Amém. O que é o repouso? Diz o profeta. Escute. Repouso. Agora, o pensamento é: se estamos em nosso caminho para o repouso, o que é repouso? É um lugar onde você acha e entra lá para descansar? O que é o repouso? Onde está ele? O repouso é se unir a uma igreja? O repouso é ser batizado de uma certa forma? O repouso é se tornar membro da maior igreja da cidade, usando as melhores roupas? O repouso é o que? É cultura? O repouso é ter bastante dinheiro. Aí eu encontrei o repouso. Então nós podemos parar de trabalhar e simplesmente nos deitar e esperar e descansar pelo resto da nossa vida, como se assim fosse. Ouça, a Bíblia diz: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. A eles também foram pregadas boas novas, diz o profeta. O que é o Evangelho? As boas novas. As boas novas vieram a eles lá no Egito. E as boas novas eram: Deus envia um libertador e nos trará para fora, nos levará à terra prometida. Essas eram as boas novas. Esse não é o repouso, é as boas novas. É o Evangelho. O Evangelho liberta e te tira. Deus enviou um libertador, o Espírito Santo. E estamos agora a caminho da terra prometida. Agora, as pessoas têm feito disso credos e denominações e muitos pensamentos, mas Deus continua a nos lembrar que o verdadeiro repouso, o nosso repouso, lembre-se, irmãos, no pensamento, no coração daquele povo estava estabelecido assim: o repouso é quando nós cruzarmos Canaã e tomarmos posse da terra que Deus nos prometeu. É isso correto? Amém. Só que quando eles chegaram nessa terra, eles encontraram que eles tinham que lutar para tirar os moradores de lá, que eram os cananeus, cuja taça da ira de Deus já havia se derramado sobre eles por causa das suas abominações, e Deus tiraria aquele povo de lá e colocaria Israel, porque a abominação daquele povo já tinha derramado a taça do juízo da ira de Deus. Então a dificuldade que eles encontraram foi: nós chegamos aqui depois dessa jornada, o Senhor quer dizer que nós vamos ter que lutar para entrar na terra? Mas pastor, o que isso diz para nós aqui em 2016? O que é o repouso? O repouso, irmão, não é o arrebatamento, não é o céu. O repouso é o Espírito Santo da sua vida. Quem tem o Espírito Santo entra em um repouso, porque em outra parte ele é chamado de um penhor, o selo. O que é o penhor? Digamos assim, eu tenho esse relógio, eu vou dizer assim: eu vou lá e vou deixar esse relógio empenhorado na casa de penhor, e eu pego uma soma por ele, e ele está empenhorado lá. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação, do céu, da nossa conquista, da vitória, do arrebatamento. Ele é o penhor, ele está ali empenhorando, aguardando o momento em que nós tomaremos posse de tudo que nos pertence. Então
Então você tem que entender Glória a que Deus. quando Paulo disse assim, porque Deus também entrou no seu repouso. Depois de 6 dias trabalhados, Deus descansou no 7º dia, não foi? Quando você encontra Cristo Jesus na sua alma, você descansa das suas obras. Não é porque você se veste de tal forma, não é porque você é ofertante, não é porque você é melhor do que ninguém. Não, você repousa porque Ele te deu repouso, Ele te deu descanso. Não são as obras das suas mãos, mas foi o que Ele fez por você. Você reconheceu isso. O repouso é o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você repousa. A morte não te inferniza mais na sua mente. A enfermidade, as lutas, as opressões. Quanto mais o Espírito Santo você tiver, mais Deus poderá levar você a uma vida de paz. Verdade. Como pode um homem chegar na beira da morte como Estevão e dizer: Pai, não nos impute este pecado? E eles apedrejaram Estevão. Como pôde Pedro morrer crucificado de cabeça para baixo? O apóstolo Paulo ali dizer: morte, onde está o teu aguilhão? Eu recusei todas as coisas como esterco para que pudesse ganhar a Jesus Cristo. Como pode, irmãos? É a mesma coisa se você se lembrar de Hebreus capítulo 10, na galeria dos heróis da fé do livro de Hebreus, quando a Bíblia diz assim que em Moisés ele era ele estava ali talvez na linhagem para ser o próximo faraó do Egito, mas ele não teve por usurpação ser o faraó do Egito. Ele preferiu antes ser maltratado com o povo de Deus, porque ele ficou como que olhando para o invisível. Quer dizer, ele encontrou uma riqueza maior, ele encontrou um tesouro maior. Jesus disse: onde está o vosso tesouro, é ali que está o vosso coração. Portanto, ajuntai tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, onde a traça e a ferrugem não corrói. É tesouro no céu, é uma vida na presença de Deus, dentro da sua palavra, servindo ao Senhor com alegria, com júbilo, com prazer, com repouso. Sabe, a pessoa fala assim: olha, você precisa ficar de repouso. É mais ou menos assim. Aí você fala: não, eu tenho que fazer aquele trabalho, eu tenho que fazer serviço. Alguém diz: não, fique de repouso. Você entra no repouso quando você, depois que a você foi enviadas as boas novas, depois que você saiu do Egito, então você entra no repouso. O repouso é o Espírito Santo. O Espírito Santo te leva a perdoar seus desafetos. O Espírito Santo te leva a amar quem não te ama. Jesus disse: se vocês falam bem só de quem fala bem de você, que galardão vós tereis? Mas bendizei os que vos maldizem, amai os que vos perseguem, e sereis filhos do vosso Pai que está no céu. Aí que está o difícil. Isso que é entrar no repouso. Mas, irmão, só com vontade própria, só com falar assim: não, eu tenho força de vontade, você não consegue. Deus tem que te dar o Espírito Santo, e o Espírito Santo te leva a amar, te leva a perdoar, te leva a ter calma. Glória a Deus. Jesus estava no meio de uma tempestade, os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, eles estavam nervosos: mestre, estamos morrendo. Como que Jesus estava ali repousando, descansando? Porque ele sabia quem ele era. Aleluia. Não me fale de depressão, de estresse, de angústia. Tudo isso são aflições corriqueiras. Estamos sujeitos a um dia a ter problemas, mas não viver uma vida depressiva, não viver uma vida angustiada. Há algo errado em algum lugar, vá lá consertar. Tem algo que não está fazendo bem, tem uma inflamação purulenta em algum lugar, tem uma coisa suja, estragada. Vá lá consertar aquilo e veja se você não sente paz na sua alma, alegria no seu coração. Porque o Espírito Santo te leva a devolver um serrote que você pegou emprestado há 15 anos e nunca mais pediram para você. E aí cai no esquecimento. Se você tem o Espírito Santo, você olha e fala: aquilo ali não é meu. Você tem vontade de devolver aquilo. Você tem vontade de consertar a sua vida. Você tem vontade de alinhar a sua vida. Se o Espírito Santo está lá, você fica todo desconcertado quando há coisas que você tem que resolver. O Espírito
Santo é o educador cristão, Ele é o pajem que nos guia, que nos orienta, que nos ensina, que caminha conosco até recebermos a adoção. Ele te corrige, Ele dá papinha na tua mão, Ele te educa até você receber a adoção. E o pai vem e fala: como que está minha filha? E o tutor fala assim: tá bom não, meu senhor. Fala a verdade para mim. Fala a verdade para o senhor. Tá bom não, está rebelde. Como que está meu filho? Está rebelde, está respondendo, não quer fazer suas lições, não quer ser, ele quer ser murmurador. Então não tem como ele receber adoção ainda não. O anel está aqui, o manto real. O pai continua treinando ele. O Espírito Santo é o tutor. Amém? Amém. Ele nos treina, Ele nos solta, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Então vamos seguir mais um pouquinho, porque nós os que temos crido entramos no repouso. Irmão, é exatamente essa palavra aqui. O batismo do Espírito Santo é um repouso para a tua alma. Amém. Acaba a agitação, acaba aquela loucura, traz você a uma estabilidade. As lutas continuam, pastor? Até o rapto tem luta. Até o rapto tem susto, tem surpresas, desafios, desapontamentos. Mas Ele está lá. Você entrou no repouso. Você descansou. Sabe? A agitação vem e você fala: eu estou repousando. Aonde? Em Cristo. Amém. Você entrou em Cristo. Glória a Deus. Eu me lembro do irmão Brana encontrar uma senhora, e ela era uma cristã, e ele a conheceu, e ele ficou assim admirado com a maneira daquela irmã, e disse: irmã, o que te faz, na idade que tens, ter esse aspecto tão jovem? Ela não estava toda com pinturas e toda produzida, ela estava natural, e ainda assim ela estava com uma expressão tão jovial. Ela disse: sabe, irmão Brana, quando eu era moça ainda, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Então eu não tenho me preocupado mais com nada. Eu tenho zelado por tentar ser uma cristã, e aquilo que eu não dou conta, tenho colocado em suas mãos. Ele tem sido o meu ajudador. E isso, irmãos, tira de nós até o envelhecimento precoce, porque você confia em Deus, você crê no Senhor Jesus Cristo, você sabe que Ele vai entrar em cena, você sabe que, como as águiazinhas brincando na relva ali, pela primeira vez, diz o profeta, teve um avivamento pentecostal, mas eu olhava para a grande águia, ela estava bem perto, cuidando das suas águiazinhas. Ela sabia que nenhum animal nocivo, nenhum predador poderia se aproximar de uma de suas águiazinhas, sem que ela rapidamente viesse ali e o estraçalhasse. Porque Deus é cuidador. Amém. Cuida dos seus filhos. É verdade. Aleluias. Aleluias. Porque em certo lugar disse assim do dia 7: e repousou Deus de todas as suas obras. Será tão bom o dia em que, naturalmente falando, fisicamente falando, nós repousarmos de todas as nossas obras. Qual que é a minha obra? Minha obra é ser um pastor, é ser marido, é ser pai, é cuidar da educação dos meus filhos, é cuidar da minha casa, é lutar, é pagar as contas, estar ali, é preocupar, é viajar, orar pelas pessoas. Estamos aqui nas nossas obras. Um dia, literalmente, descansaremos das nossas obras. Amém. Descansaremos em Cristo. Mas espiritualmente, você já começa a descansar. Essa obra espiritual, Ele já fez por você na cruz do Calvário. Aleluia. A redenção, escute aqui, estamos cantando aqui, ó, redimido, estamos redimidos, sim, mas não na carne. A carne é redimida no rapto. A redenção, nós encontramos redenção em nossa alma, entende? Amém. Não brinque com carne, a carne não está redimida não. Se você brincar com a carne, você cai, você falha, você xinga, fica nervosa, fica nervoso. A carne não foi redimida, a carne é um animal de sangue quente, totalmente sujeito às vaidades, e um imã terrível a puxa para as coisas da terra, porque ela é terra, ela quer voltar para a terra, mas a tua alma já encontrou redenção.
Então a Bíblia diz que Deus entrou no seu repouso e repousou de todas as suas obras no sétimo dia. Outra vez neste lugar diz, outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregar as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso outro dia. Ele está dizendo aqui que Josué não deu repouso àquele povo. Aquilo ainda era uma sombra, ainda era um tipo. Porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Você fala, pastor, me explica isso, pastor. Presta atenção. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu tinha muito medo de ir para o inferno. E eu via o povo na igreja e falava assim, eu não sou eleito não. Eu estou aqui de enxerido, de teimoso, mas eu tenho certeza que eu não sou eleito não. E aí eu queria, eu jejuava muito, jovem, e jejuava, ia para os montes, nada contra jejuar, nada contra para os montes, mas eu quero dizer, eu fazia isso para tentar alcançar a salvação, e não são essas coisas que trazem salvação para você. A salvação é uma eleição. Aleluia. Amém? É uma eleição. Fostes eleitos e predestinados para isso. Agora, eu lutava, chorava e sofria. Por isso que o entendimento é uma coisa muito boa. O tempo de vida cristã nos leva a entender melhor o plano. E aí, eu sabia as lutas na mente, eu sabia, parece que novo convertido, e as lembranças latentes das coisas do mundo, e aquela batalha que parece que nunca se acabava, e aquela luta, e me arrastava muitas vezes. Mas quando você diz, aí Paulo diz aqui, ouça com entendimento, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras. Só que aí você entende que é 3 passos. Quando você aceitou Jesus, foi justificação. Quando você caminhou na fé, entrou na fila da Santa Ceia, começou a deixar certas coisas, começou a lutar com a sua velha natureza e disse, mas será que é assim? Será que para chegar no céu eu tenho que estar lutando todo dia? E essa luta parece um legalismo. Parece que eu estou vivendo no tempo do olho por olho, dente por dente, é legalismo puro. E assim vira aquele fardo pesado. Ninguém aguenta servir a Deus assim por muito tempo. Ele volta para o mundo. Se não entrar no Espírito Santo, volta para o mundo. Vai um tempo, mudando algumas coisas, mudando algumas roupas, mudando aqui, indo na igreja. Vai um tempo, depois volta para o mundo. Como muitos amados nossos que se assentaram aqui, talvez por muito tempo, até por anos, e hoje você não os encontra. Tem que se entrar nesse repouso. Se não se entra nesse repouso, algo vai te balançar. Daí eu descobri que o batismo do Espírito Santo não é pular, falar em língua, saltar. E quantas vezes eu estive lá orando, Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E quantas vezes você vê a pessoa tentando forçar para falar uma língua estranha que não está ali, porque aquilo desce como uma chuva. Amém? Orando nas matas, em jejuns de oração. Eu falei em línguas estranhas, mas eu não falo línguas estranhas quando eu quero falar. Não consigo. E se eu falar sem estar inspirado para falar, eu me sinto um pateta. Está errado isso. Tem que ser Deus. Amém.
ser Deus. Não é o que você vê. Me desculpa, não é o que você vê no mundo pentecostal. Está errado aquilo ali. Está errado. Nós temos um profeta. Entende? Daí, irmão, a pessoa quer falar para mostrar que tem o Espírito Santo. E começa a escutar um outro, começa a decorar e começa a repetir aquilo. Graças a Deus por um profeta, né, irmão? Amém. Aleluia. O profeta disse assim: um dia eu estava querendo saber o que é, qual é a evidência, a evidência maior, porque o irmão Nando já sabia que não era falar em línguas, Amém. porque ele falava em línguas, ele orava, qual é a evidência maior? Conversando com um irmão, um piedoso irmão cristão, o irmão falou: irmão Branda, eu acho que a evidência maior que a pessoa é batizada com o Espírito Santo é o amor. O irmão vai dizer: é muito bonito, irmão, acho que é o amor mesmo. Porque, irmão Branda, não tem uma coisa mais bonita do que o amor, não é verdade? É. E aí eles saíram os dois concordando que a evidência do Espírito Santo é ter o amor. Entende? E daí, uma outra ocasião, eu acho que antes deles chegarem à conclusão de que era o amor, eles estavam pensando qual é a evidência de se ter o Espírito Santo. E eles falaram uma outra coisa: a vida vivida. A evidência de que se tem o Espírito Santo é vida vivida. Depois eles: não, acho que não é vida vivida, porque o diabo pode personificar, né? Então o que é? Eu acho que é o amor. Um dia o Espírito Santo veio e corrigiu. Não é vida vivida e nem é o amor. A evidência de se ter o Espírito Santo é crer em toda a palavra de Deus. Aceitá-la como ela é. Ler. Sabe, a evidência do Espírito Santo é você crer na palavra enviada para o dia e para a hora. Porque você pode ver pessoas saltando como milho de pipoca na banha quente, mas você mostra a palavra para eles, eles pulam para trás. Que Espírito Santo é esse? Não há dois Espíritos Santos. Só existe um Espírito Santo. A evidência do Espírito Santo não é pular, ainda que não tenho nada contra pular. Não é saltar, não é gritar. São unções, emoções, reações do mover do Espírito. A pessoa pode fazer isso e no outro dia está discutindo uma serra circular, quebrando tudo. E ontem à noite estava pulando na igreja. Entende? Não é isso. Você vê que é falha. Se fosse isso, tem falha aí. Se fosse isso a evidência, ia ter falha aí. Agora, nunca perca a alegria. Pessoas sentem alegria. E você nunca deve se envergonhar de se colocar de pé, de gritar, se dá vontade de gritar, de glorificar. Nunca se envergonhe, nunca também fique reparando isso nas pessoas. Porque o Espírito Santo ele tem variadas formas de se manifestar. Mas a evidência é você aceitar toda a palavra de Deus na sua vida. Toda a palavra, como ela é. Isso é evidência. Se você crê em toda a palavra, você tem o Espírito Santo. Se você nega a palavra, você não tem o Espírito Santo. Entendeu? Muito bem, irmãos. Reconhecer o seu dia e sua mensagem. A palavra para o dia. A palavra não é falar assim: eu creio no que Lutero pregou. Eu também creio, mas ele pregou a mensagem para o dia dele. Wesley, os pentecostais. Há uma mensagem de êxodo agora, nesse dia, nesse momento. Malaquias 4 está aqui, o Elias, o filho do homem, a manifestação da palavra, os trovões sendo revelados. Só parar aqui um pouquinho para dizer para vocês, para deixar algumas pessoas aqui mais tranquilas. A pessoa fala: pastor, eu não sei o que são os trovões, porque diz que a fé para o rápido está nos trovões. O que é os trovões, pastor? Irmão, para você entender mais fácil, é assim. Outro dia eu estava conversando com meu pai, e ele a vida inteira foi assembleano, e ele leu o livro de Atos dos Apóstolos, quando ele estava naquele primeiro amor. Chegando na igreja, ele leu várias vezes o livro de Atos e disse assim: eu nunca consegui ver o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando eu ouvi a mensagem e o batismo se revelou para mim,
Quando uma escritura se abre para você, é um trovão. O trovão não é só os 7 selos, ou que os 7 mensageiros pregaram. Qualquer escritura que se abra para você, por que é um trovão? Um trovão é um estrondo muito forte, que ninguém entende. O que você escutou? Escutei só um barulho. Mas você fala, mas eu entendi o que o barulho disse. Você entendeu? Você pode ver que quando Jesus disse, glorifica, Pai, glorifica-me com a glória que tínhamos antes que o mundo existisse. E a Bíblia diz que naquela hora houve um trovão, e ninguém entendeu, mas Jesus entendeu, e a voz disse, já o tenho glorificado, e ainda uma vez mais o glorificarei. Jesus entendeu, ele interpretou o trovão, a interpretação do trovão. Quando você entendeu que é uma santa ceia genuína e verdadeira, aquele trovão, para as pessoas é um trovão, só escuta barulho, mas você entende o que aquele barulho diz. Amém. Santa ceia com pão ácidos, vinho e lava-pés. Isso é um trovão. Entenderam agora? Cada escritura da mensagem, Malaquias 4, ninguém entende no mundo teológico, da teologia, mas você entendeu Malaquias 4? É um trovão que você interpretou, que se revelou, descortinou para você. Isso são os trovões. Não precisa ficar com medo. A fé para o rapto está nos trovões. Estão mesmo, porque os trovões é a Bíblia revelada. De Gênesis ao Apocalipse. É o plano de redenção. Ruth e Boaz é um trovão. Abraão e Sara, a tenda, Gênesis 18. Ali, Elohim interpretando, reconhecendo o que estava no coração de Sara, aquele é um trovão que você entende. Gênesis 18, o mundo religioso não entende. Entendeu o que são os trovões? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, concluindo, para vos despedir, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Ele próprio, indivíduo, ele próprio repousou das suas obras. Não é o que você faz, é o que Jesus fez por você. Verdade. Amém. Não é o que você faz, é o que Ele fez por você. Glória a Deus. Mas então por que, pastor, que eu não posso cortar o meu cabelo? Por que eu tenho que vestir assim de tal forma? Por que eu tenho que viver de tal maneira? Por que o homem não pode fazer isso? São coisas, irmãos, que desagradam uma vida de santificação. Entende? A primeira vez na história primitiva que pessoas foram chamadas de cristãos, sabe como que foi? E assim aquele grupinho lá, aí as pessoas olhavam para eles assim, isso bem nos dias primitivos, da igreja primitiva, diziam, ó, aquele povo que está passando ali, sim, o que tem? São cristãos. Como é que você sabe? Se parecem com Cristo. Ser cristão é se parecer com Jesus. Ser um cristão não é se parecer com o crente da mensagem. Ser um cristão é se parecer com Cristo. Em seus atos, em sua maneira, em sua vida, em tudo, é parecer-se com Cristo. As pessoas se parecem com tudo hoje, menos com Jesus. Se parecem com atores e atrizes, mas não se parecem com Cristo, e não querem se parecer com Cristo. Se colocar Jesus do lado delas, elas desaparecem, elas desintegram, elas somem. Cristãos, o nome cristãos, que a gente acha tão bonito de falar, pelo menos eu acho, foi usado pela primeira vez na história da igreja para denominar pessoas que pareciam com Cristo. As maneiras deles se pareciam com Cristo. Entende? Mas, amados, como que eu me torno um cristão? Entrando neste repouso. As pessoas veem que você não é um fanático. Muito embora um verdadeiro cristão, aos olhos do mundo, vai ser chamado de fanático. Ele é diferente. Ela é diferente, seu comportamento, sua maneira, tudo é diferente. O mundo fala o que falar, mas quem se aproximar de você verá que você não tem um espírito religioso de fanático. Entende? Você tem o espírito de Cristo Jesus na sua vida. Um espírito harmonioso. Aleluias. Porque o que é Jesus? Jesus é o Espírito Santo da igreja. O que é o Espírito Santo da igreja? O Espírito Santo, ele acalma a igreja. O Espírito Santo, ele é o repouso da igreja. Lembra de Davi dizendo: Senhor,
Tu és o meu pastor, Tu me conduz a pastos verdejantes e às águas tranquilas, não às cachoeiras, às cataratas turbulentas, ao mar bravio. Ele te conduz às águas tranquilas, Ele refrigera a sua garganta, o seu estômago, o seu corpo, Ele refrigera a minha alma. Todos os uísques com gelo do mundo, todas as cervejas, nada pode refrigerar a alma de um crente, só Jesus, o meu pastor, refrigera a minha alma. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só quando eu for no rapto, não. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei depois disso na casa do Senhor por longos dias. Esse é o Salmo 23, um dos salmos mais inspirados da Bíblia. Então, eu estou falando hoje de quê? De repouso. Repouso. O Espírito Santo é o nosso bálsamo, o nosso anestésico, o nosso calmante, nossa alegria, nossa esperança, nosso ajudador, nosso curador. Portanto, entre no repouso. Não fique no fato de ter saído do Egito, não fique no fato de ter visto um milagre aqui e outro ali, porque eles viram as minhas obras por 40 anos e ainda assim me tentaram. Não fique nisso. Entre no repouso. Repouso é Cristo. Entende? Se você está no culto, se você não está no culto, você é um cristão do mesmo jeito. Você está numa festa, num aniversário, num final de ano, num Natal, em algum lugar no meio de parentes, onde quer que esteja, você é um cristão do mesmo jeito. Você não se envergonha do seu Jesus. Onde Jesus não é bem-vindo, você também não é. Onde Jesus é bem-quisto, você também é. Onde Jesus entra, você quer entrar. De onde Jesus saiu, você também quer sair. Você quer seguir Ele. Porque Ele é o teu repouso. Repouso. Amém? Vocês sabem que eu estava conversando, comentei com alguns aqui, acho que foi dentro do carro, que conversando com um amigo que faz faculdade de psicologia, ele disse assim, que conversando com um psicólogo formado, que eles têm vários estágios, disse assim: nunca houve um tempo onde mais há perturbações mentais do que nesse tempo. Ó, irmão, para encerrar o culto, é uma era neurótica. Eu queria ter salvo no meu celular, onde eu abri e vi 4 corpos de jovens ao redor de um gol tombado. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam procurando o demônio de bolso, que é o Pokémon. Pokémon, uma palavra dupla. Pocket, que é bolso, e mon, que vem de monster, ou é uma variação de demônio. O aplicativo, ele já foi mais baixado do que o WhatsApp no mundo inteiro, viralizou. Países como o Irã proibiram a entrada dele. Sabe o que ele faz? Através do olho óptico da câmera, ele detecta dentro da tua casa um ser que você não vê, mas se você colocar a câmera do celular, você vê que ele está lá, puro demônio. Baixe isso para você ver se um espírito de acidente não entra na sua casa. Lembra que eu falei das campanhas do Rio de Janeiro, publicitário, porque estava tendo muito acidente de trânsito? O irmão estava me falando, a pessoa está andando assim, aí o GPS do celular começa a pitar, os que baixam essa coisa, e depois, aí ele mostra onde que está o Pokémon, é um demôniozinho desse tamanho. Aí a pessoa corre lá no celular, vou explicar para vocês saberem. Aí ela chega bem perto, ela pegou o Pokémon, aí ela aperta um botão, o celular começa a puxar ele, aí você aprisiona ele, aí você pode jogar ele para outro celular, você pode pôr, irmão, uma demonologia pura, vinda do caldeirão do inferno. E eu ficaria muito decepcionado de ver crente com essas tranqueiras. Aí eu ia mostrar bem para você o que você está atrás mesmo, o que você está procurando com essas tranqueiras. Então, Pokémon, demônio de bolso. Pesquise para ver se eu estou falando isso só para te impressionar. Demônio de bolso. É uma era louca, é uma era neurótica, é uma era demoníaca. Quem é normal é os crentes. Amém. É normal somos nós. Verdade. Normal, irmão,
ter uma vida normal é você falar assim: está na hora de ir para o culto. Amém. Glória. Ir para a igreja. É você levantar as mãos. É você ficar de pé muitas vezes assim e adorar a Deus. Dentro da igreja, levantar as mãos, cantar, agradecer a Deus. Ah, mas parece que o irmão não tem prova. Tem. Parece que a irmã não passa luta. Passa. Nós é que passamos. Não é verdade? Mas Deus é conosco. Nós entramos no repouso. Nós entramos no repouso. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o repouso da nossa alma. Deus trabalhou 6 dias e descansou das suas obras. Você trabalha no sentido de abandonar, de lutar contra tantas coisas. Depois você recebe o Espírito Santo, você descansa. Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Deus te enche com a unção. Vamos ficar de pé. Te enche com o Espírito Santo. Vamos todos orar, vamos todos levantar as mãos e vamos pedir mais de Deus em nossa vida. Eterno Deus, maravilhoso Pai que está no céu, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos nesta hora, Pai, para que Tua graça, Tua misericórdia possa vir de encontro ao anseio. Pai, se alguém que chegou hoje no culto perturbada, aflito, ansioso, com ansiedade, Senhor, chegou aqui, meu Deus, debaixo de pressão dessa era, pressão louca deste mundo, Pai, seja esta hora em que o Senhor possa colocar a chave na mão desta pessoa, meu Deus, para que saiba que Tu estás aqui e estás conosco, Pai, e Tu nos unge com o Espírito Santo de sabedoria, de unção, Pai, e Tu nos dá vitória, Pai, mesmo em tempo de tribulação, mesmo em tempo de desafios, de lutas, de provas ardentes, Pai, que Tu possa curar nossas feridas, Senhor, que Tu possa sarar nossas enfermidades e tirar todo o ressentimento da nossa vida, Senhor, toda ansiedade, Pai. Oh Deus, Tu encontraste, Senhor, um povo tão ansioso e disse a eles: por que estáis tão solícitos, pelo que a vez de comer, de calçar, de vestir ou de beber, não é a vida mais do que o mantimento, não é o corpo mais que as vestes. Vosso Pai Celestial cuide de cada um de vocês. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ajuda-nos a buscar a sua palavra, a buscar
Deus que está aqui. Deus abençoe a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.